Nós estamos no mês de outubro falando sobre libertação. Eu comecei em Josué, capítulo 3, falando sobre o batismo de arrependimento. E depois nós falamos em Josué, capítulo 1. Então vou pedir para você abrir Josué, capítulo 1, para você entender qual a linha de pensamento que nós estamos seguindo nessas quartas power. Em Josué capítulo 1, Josué fala de um reabibliamento. O que é isso? Um reavivamento na palavra. 3 vezes Josué fala, o Senhor fala para Josué, na verdade, seja forte e corajoso. Versículo 6, você fica com a Bíblia aberta e vai seguindo, tá? Josué capítulo 1, verso 6. Primeira vez que o Senhor diz a Josué, olha, seja forte e corajoso para possuir a terra. Esse foi o primeiro, seja forte e corajoso. Nos versículos 7 e 8 do mesmo capítulo, Josué capítulo 1, versos 7 e 8, o Senhor diz assim, seja forte e muito corajoso. O Senhor coloca aí uma ênfase, e Ele diz, para que você guarde a lei, para que você medite na lei do Senhor dia e noite. Então, esse muito corajoso, inclusive eu falei aqui no domingo, dia 5 de outubro, no domingo pela manhã, quando eu preguei nesse texto. Seja forte e muito corajoso para fazer de acordo com o que a palavra diz. E o nome disso, irmãos, é um realinhamento com a palavra. Então, nós temos, seja forte e corajoso para possuir a terra, verso 6. Seja forte e muito corajoso para fazer conforme a lei do Senhor, a palavra do Senhor diz. E no verso 9, o Senhor diz de novo, está seguindo aí? Seja forte e corajoso, porque eu sou contigo por onde quer que fores. Então, geralmente, a gente quer o primeiro, seja forte e corajoso, para possuir a terra. E nós queremos o terceiro, seja forte e corajoso, porque eu estarei contigo todos os dias. Mas entre esses dois tem o do meio, o segundo. E é o segundo que faz toda a diferença. É quando nós ajustamos a nossa vida à palavra de Deus. Quando a palavra de Deus se torna o prumo. Inclusive eu mostrei aqui a foto de um prumo, que é a ferramenta que o pedreiro usa para quê? Para ver se a parede está reta. Lemos aqui Amós capítulo 7, verso 7. Tem algum celular tocando, por favor. Tem um prumo que é colocado na parede, e a parede, se ela está torta, o prumo revela. O prumo não vai entortar a parede ou desentortar. O prumo apenas mostra. A palavra de Deus, irmãos, ele mostra se o nosso coração está alinhado ou não. Então, a palavra de Deus é esse prumo que é colocado, e a palavra de Deus sonda o nosso coração. Nós precisamos fazer essa análise da nossa vida. Por isso que seja forte e muito corajoso para você poder se alinhar com a Bíblia. Nós não podemos querer libertação, preste atenção, você não pode querer libertação se a tua vida não está de acordo com a palavra. Inclusive eu quero abrir um parêntese aqui, porque talvez alguém ficou em dúvida. Eu falei que libertação não é apenas expulsar demônios. Quando a gente expulsa demônios, a gente expulsa com um objetivo, que os demônios saiam e a gente evangelize a pessoa, certo? Então é uma libertação para que haja um evangelismo. Mas aquela libertação ali, ela pode ser apenas superficial. Por quê? Porque a pessoa pode atrair 7 demônios piores e ser o estado pior do que o primeiro. Então, a gente tem que expulsar demônios, claro, Talvez alguém ficou em dúvida, pastor, porque até eu disse assim, Ministério de Libertação não é expulsar demônios. E alguém pode ter pensado, mas Jesus expulsou demônios, os apóstolos expulsaram demônios, sim. Mas todas as vezes que eles expulsam demônios, logo em seguida, eles fazem o quê? Pregam o evangelho do reino. Quando Paulo expulsou o demônio da menina lá, da moça, em Filipos, ele prega, ele fala de Jesus.
e ela se converte. Tanto que ela abandona a adivinhação. Quando Jesus expulsa os demônios do gadareno, o gadareno, ele quer seguir Jesus. Jesus, não, volte e vá para a sua casa e anuncie o que eu fiz por você. Então, expulsão de demônios é para que a gente possa evangelizar a pessoa e ganhá-la para Cristo. Mas não é um ministério de libertação completo. Porque libertação é para quem nasceu de novo. Libertação é para quem quer ser liberto. Libertação é para quem tem conhecimento das próprias prisões. Você não pode querer libertar alguém que não quer ser liberto. Alguém que quer abandonar pecados. A libertação, ela acontece com essa conscientização. Então, seja forte e corajoso para alinhar a sua vida com a palavra de Deus. Isso foi Josué capítulo 1. No capítulo 2, eu não falei ainda sobre o capítulo 2, mas no capítulo 2, os espias são enviados a Jericó para fazer o mapeamento da cidade, para conhecer a fundo pontos fortes, pontos de vulnerabilidade. Ficaram na casa da prostituta Raabe, e a prostituta Raabe simboliza ali a nossa identidade que foi roubada. Todos nós aqui tivemos uma identidade ferida pelo pecado e pelas circunstâncias da vida, dependendo do tipo de criação, de educação que a gente recebeu, das faltas, às vezes até dos excessos, dos abandonos. Tudo isso, queridos, fez com que a nossa identidade ela fosse ferida, alguns profundamente feridos. E os espias vão para dentro da casa da prostituta Raabe, passam a noite lá, até citei aqui o que o pastor Cote ele fala, indiquei o livro também, Pastoreamento Inteligente, e essas aulas foram as aulas que nós tivemos no livro de Josué, nas manhãs da EIFOL. E ele diz, olha, eles foram lá ver a realidade de Raabe, eles dormiram na casa da prostituta. Ou seja, provavelmente eles viram homens entrando e saindo. Porque se é uma prostituta, tem clientes. Já pensou? Os espias estavam lá mapeando e conhecendo a fundo. Então não é algo superficial. Tem coisas, irmãos, que estão enterradas em nossa alma, em nossas emoções, nos lugares obscuros da nossa alma. E o capítulo 2 de Josué fala desse mapeamento. E ela é salva. No capítulo 6, quando as muralhas caem, havia ali uma promessa que eles tinham dado a Raabe. Olha, quando a gente tomar a cidade, pendure na janela da casa um fio de cor vermelha. Se o fio estiver pendurado, a gente salva você e sua família. Se você não colocar o fio vermelho, vai morrer todo mundo. E ela pendura lá o fio vermelho. E esse fio vermelho simboliza o quê? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus alcançou a casa daquela prostituta e ela e toda a sua família foi salva. Amém? Então, Raabe é comparado com a nossa alma, saqueada, ferida, muitas vezes prostituída. Porque prostituição não só é apenas se deitar com alguém em troca de dinheiro ou de favores. A prostituição pode acontecer na questão emocional. A prostituição ela pode atingir os níveis mais profundos da nossa alma, da nossa identidade. Quando a gente troca o Senhor por outros amantes, outros ídolos. Não é? Quando a gente, muitas vezes, abre mão de quem somos para agradar alguém. Isso é, de certa forma, vender a nossa alma. Por conta de feridas, nós queremos ser aceitos, nós queremos ser aprovados, nós queremos sempre ter alguém nos aplaudindo. Isso são questões muito profundas da nossa alma. Paternidade, rejeição. Eu acho que uma das dores mais profundas que um ser humano pode experimentar é a dor da rejeição.
É uma das dores mais enterradas. E a maioria de nós não sabe lidar com a rejeição. Por quê? Porque é dolorido demais. Então, é necessário esse mapeamento. Tá? Eu estou tocando de forma bem superficial, porque na verdade no capítulo 2 eu não cheguei no capítulo 2. No capítulo 3 de Josué, aí sim, nós falamos sobre o arrependimento, o batismo de arrependimento, a travessia do Jordão. Que arrependimento não é apenas convicção de pecados, nem confissão, passa também pela convicção e confissão, mas arrependimento é uma mudança de direção, 180 graus, você está indo numa direção e você muda. Arrependimento é o abandono de vícios, de hábitos, de velhas coisas, é você conscientemente renunciar. A travessia do Jordão, né, nós vimos aqui, a travessia do Jordão simbolizando, né, esse arrependimento. Por quê? Porque a velha geração atravessou o Mar Vermelho, a nova geração teve que atravessar o Jordão. Agora vamos para o capítulo 4 de Josué. Josué capítulo 4, é nesse que nós vamos ver hoje a lei. Coloca aí, por favor, os slides. A lei dos 2 altares. Deixa eu só abrir aqui, tá? Josué, capítulo 4. Verso 8. Não vamos ler o capítulo todo, que é muito longo, mas o verso 8 diz assim: Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão. Imagina isso. Você pegar 12 pedras e levantar no meio de um rio. Como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Então eles pegam 12 pedras e levantam essas pedras, cada uma simbolizando uma tribo de Israel, no meio do rio Jordão. Agora vamos para o verso 20, versículo 20. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. Então nós temos agora 2 altares, e nós vamos ver hoje, né, esse princípio dos 2 altares como parte do processo de libertação. A vida dos homens de Deus na Bíblia são marcados por altares. Se você for pensar, por exemplo, em Abel, ele levantava altares ao Senhor. Por quê? Porque ele sacrificava o melhor do seu rebanho. Aí Abel é assassinado e o substituto dele, né, o seu irmão que nasce em seguida, se chama Sete. Sete diz que a partir dali se invocou o nome do Senhor. Nós temos Noé saindo da arca, levantando um altar logo após o dilúvio. Nós temos Abraão levantando um altar quando ele chega na terra de Canaã. Ele levanta um altar. Depois ele levanta outro altar quando ele volta do Egito. Depois ele levanta outro altar para sacrificar Isaac. Aí nós temos então Jacó levantando um altar em Betel, quando ele está fugindo, indo para Padã Arã. Então, se a gente for dar uma visão assim, panorâmica no Antigo Testamento, os homens de Deus levantavam altares ao Senhor. Porque altar significa um lugar de entrega, um lugar de adoração, um lugar de sacrifício. Então a vida dos homens de Deus foram marcados por altares. Se nós nos consideramos, se é que nos consideramos homens de Deus, mulheres de Deus, então a nossa vida não pode deixar de ter altares. Você precisa periodicamente levantar altares ao Senhor. Eu me lembro de vários altares que eu levantei ao longo dessa caminhada com Cristo, que completou 38 anos. Vários altares.
de renúncia, de entrega, onde eu chorei diante de Deus, onde doeu, onde eu estava obedecendo. O primeiro altar que eu realmente tenho consciência que eu levantei foi quando Deus me pediu para sair de Garanhuns. Eu levantei um altar dentro do ônibus da São Geraldo. Chorei porque eu estava entregando ao Senhor o melhor dos meus anos. Eu não sabia o que seria dali para frente. Isso foi em fevereiro de 1992. Eu lembro como hoje, o quanto que doeu obedecer ao Senhor. Mas eu sabia que eu precisava fazer aquela entrega. O segundo altar que eu lembro que eu levantei ao Senhor foi quando eu estava voltando do período de missões na Bolívia, dentro de outro ônibus. E eu lembro que o Senhor ali me chamou através de uma música. Eu estava ouvindo uma canção e eu comecei a chorar copiosamente. Eu, Senhor, minha vida eu consagro a Ti. A minha vida não é mais minha. Faça o que o Senhor quiser comigo. Como, quando, onde o Senhor quiser. Eu estava voltando de Corumbá para São Paulo. Para São Paulo. O outro altar que eu levantei ao Senhor foi quando eu e Cristiane decidimos voltar para Garanhuns. Foi uma decisão que custou, mas a gente tinha paz e renunciamos tudo que a gente tinha lá em Brasília e voltamos. E assim sucessivamente. Eu poderia contar aqui outro. São momentos específicos na nossa vida que você faz uma entrega, uma consagração, uma renúncia, uma obediência ao Senhor. Preste atenção aqui em mim, tá? Esquece o pessoal da mídia. Fique aqui comigo. São momentos, irmãos, onde você vai diante de Deus e você derrama o que você tem de mais precioso. Eu lembro de outro altar que eu levantei ao Senhor quando eu era aluno do Instituto Bíblico. Deus me pediu o meu violão. Era a única coisa que eu tinha além de roupa e poucos livros, mas o meu violão era algo que realmente eu amava muito e eu não queria dar a Deus. Eu sabia que eu tinha que dar o meu violão. Fizeram um culto lá de entrega de primícias para a gente entregar ao Senhor algo que nos custasse, e eu lembro que eu demorei a chegar nesse dia. Eu fiz de tudo para me atrasar, né? Porque a gente tem essas sabotagens que a gente faz com Deus, né? Eu me atrasei, cheguei tarde. Quando eu cheguei, perguntei: e aí, já terminou o culto? Aí disseram: nada, mal começou. E eu disse: Deus, eu não vou entregar meu violão. O Senhor está me pedindo isso, mas isso é demais para mim. Eu te entrego roupa, eu te entrego o que o Senhor quiser. Pode me pedir qualquer coisa aqui, disso aqui que eu tenho. Eu tenho muito pouco, mas pode pedir. E o violão estava encostado assim na parede. E o Senhor, violão não, por favor. E era como se alguém pegasse no meu queixo, assim, bem suavemente, e fizesse assim, ó. Olha para o canto e pega o violão. E eu lembro que eu peguei o violão e subi, né, até chegar na capela. Tinha uma subidinha assim, e parecia que eu estava levando Isaac nas costas. E eu cheguei lá, eu disse: Senhor, eu te amo mais do que esse violão, eu vou te entregar esse violão. Aí entreguei. Depois que eu entreguei, claro, traz aquele alívio. Aí o pastor disse: gente, olha, tudo que foi doado aqui hoje, amanhã nós vamos levar para a favela e vamos doar. Só que eu já tinha entregue, eu não tinha como mais. O que você dá a Deus, você não tem mais controle. Eu disse: Senhor, está entregue, pode ir para quem for. Aí amanheceu o dia. Aí o pastor reuniu a gente, nosso diretor. Aí disse: gente, essa noite Deus me incomodou e Deus me disse para vocês pegarem tudo de volta que vocês deram. Deus aceitou a oferta de vocês, mas não é para eu entregar na favela. Deus disse que vocês pegassem tudo de volta e levassem. Sabe, eu fiquei tão envergonhado. Por quê? Porque eu não queria entregar a Deus algo que Deus já estava disposto a me dar de volta.
Mas eu consegui dizer: Deus, Tu és mais importante do que esse objeto aqui que eu amo tanto. Esse violão, inclusive, foi o que a gente trouxe ele de volta para Garanhuns. A gente só veio com roupa, livre e violão para casar. Eu vendi o violão e comprei o primeiro guarda-roupa da gente. Então, altares precisam ser levantados. Se você nunca levantou um altar, eu quero te dizer, está na hora. Se você diz que é um homem de Deus e uma mulher de Deus e nunca levantou um altar, sei não, viu? Os altares fazem parte da caminhada dos homens e das mulheres de Deus. Quantos entenderam aí? 2 altares foram levantados. Um interno dentro do Jordão. Coloca aí, por favor. E o outro externo. A lei dos 2 altares fala disso. De um altar invisível aos olhos humanos e de um altar visível aos olhos humanos. O que estava no Rio Jordão, as águas cobriam e ninguém via, somente Deus. O que estava em Gilgal, todo mundo via. E o que é que isso nos ensina? Primeiro, vamos ver o conceito de altar. O conceito de altar fala sobre sacrifício. Morrer para si mesmo. Significa apresentar-se como sacrifício vivo. E sacrifício pressupõe arrependimento. Por isso que o capítulo 3 fala de um batismo de arrependimento. Irmãos, arrependimento não só é quando você peca. Na verdade, Deus quer um estilo de vida de arrependimento. Esses dias, Cristiano me mostrou, acho que foi um pequeno trecho do podcast do Jesus Cop. Inclusive nós conhecemos essa irmã lá em Curitiba, no Bosque de Jesus. A gente foi lá no Bosque de Jesus, é um bosque na cidade lindo, um lugar assim cheio da presença de Deus. E essa irmã, ela é uma freira evangélica, tá? Existem freiras evangélicas da Irmandade de Maria. Não tem nada a ver com a Igreja Católica. São irmãs que abriram mão de se casar para se consagrar a Deus. Elas são celibatárias. E o Douglas Gonçalves entrevistou essa irmã, a irmã Nechama. Tem o podcast, e ela estava falando sobre arrependimento. Que arrependimento não é eu peco, eu me arrependo. Eu peco, eu me arrependo. Ela fala, arrependimento é um estilo de vida. Você vive uma vida de arrependimento. Isso é mais profundo do que a maioria dos crentes estão acostumados, né? Porque às vezes nem arrependido dos nossos pecados nós estamos. A gente peca, fere o coração de Deus e não sentimos nada. Agredimos a santidade de Deus e seguimos adiante. Quanto mais uma vida de arrependimento. Depois assistam. Vou procurar o link e enviar para vocês assistirem. Ela é uma mulher muito consagrada a Deus. Uma mulher de Deus, cheia do Espírito. Aquele lugar ali, a gente foi e você sente a presença de Jesus assim naquele bosque de uma forma incrível. Então, quando vocês forem a Curitiba, visitem o Bosque de Jesus. Então, altar pressupõe entrega, sacrifício, morte, sacrifício vivo e arrependimento. É diferente você anular sua vontade de você sacrificar sua vontade. Vou repetir. É diferente você anular sua vontade do que você sacrificar sua vontade. Que diferença tem? Sacrificar, irmãos, é algo voluntário. É porque você quer, você decide abrir mão da sua vontade. Anular, às vezes, é porque alguém te pediu, alguém te pressionou.
Você nem queria. Sim, né? Mas, já que a igreja, já que o MDA, eu detesto isso, irmãos. Se tem uma coisa que me dá nos nervos, é quando alguém chega para mim e diz assim, eu fiz, né, Romance Real, porque a igreja... Eu digo, para com isso. Vamos amadurecer, gente. Vamos crescer. Chegou a hora de deixar de ser menino. Você vai fazer alguma coisa porque a igreja, porque o pastor, porque o meu líder. Isso não se sustenta, irmãos. Mais cedo ou mais tarde você vai chutar o pau da barraca. Tu vai mergulhar de cara no pecado. Porque não é anular, é sacrificar. O sacrifício é algo consciente. Deus é maior, Deus é mais importante. Eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Então qualquer coisa eu entrego a Ele. Qualquer coisa eu entrego a Ele, porque Ele é maior. Quando eu entreguei aquele violão, eu fui convencido pelo Espírito Santo de que Deus era mais importante na minha vida. Que aquele objeto que tinha tanto poder na minha vida, tanto apego emocional, ele não poderia ser maior do que Deus. E era um objeto. Isso pode ser uma pessoa, isso pode ser um sentimento, isso pode ser um direito que você tem. Perdoar é abrir mão dos direitos. Por isso que às vezes a gente não perdoa. Por quê? Porque perdoar é sacrificar. Você está sacrificando o quê? Seus direitos. Por isso que o perdão é algo tão profundo. Mas vamos lá. Como é que eu sei se uma coisa é de Deus ou não? Alguém pode estar se perguntando aqui, né? Porque na nossa caminhada vai surgindo essas perguntas. Como é que eu sei se uma coisa é de Deus ou não? Aplique a lei do altar. O que é isso? Entregue, sacrifique tudo a Deus, e se aquilo for da vontade dEle, Ele te devolverá. Quem tem coragem? Nem todos. Porque no discurso é muito fácil, é bonito, mas na prática. Olha, irmãos, as entregas que eu fiz ao Senhor me custaram. Algumas entregas, eu e Cristiane, vamos fazer, vamos abrir mão, vamos renunciar. Por exemplo, para que o CCA nascesse, nós fizemos uma entrega gigantesca e doeu muito. Nós abrimos mão de tudo. Na época eu tinha perdido minha mãe, eu tinha sido demitido, eu estava sem sustento, sem salário, estava recebendo apenas um salário de oferta. Nós não tínhamos mais ovelhas, que a gente tinha deixado de pastorear, tinha 2 anos. E o Senhor ainda disse assim: eu não quero que vocês convidem ninguém. Eu não quero que vocês vão atrás de ninguém. Abram mão de todos. Teve gente que ficou chateada conosco. A gente só veio conversar alguns anos depois para explicar a essas pessoas que ficaram bem chateadas, porque não entenderam por que a gente se afastou. Porque o Senhor disse: entreguem tudo. Foi um preço que vocês não imaginam o quanto que doeu. Esses dias Cristiano estava lembrando do primeiro retiro de carnaval, que não foi retiro, a gente fez uns cultos aqui, na Cabo Cobrinha aqui. Primeiro encontro de carnaval, conferência, né, de carnaval. Meu Deus, acampar dentro. Meu Deus. Eu chorava escondido. Por quê? Porque a gente tinha aberto mão de tudo. Nós não tínhamos mais nada. Então, eu quero saber se uma coisa é de Deus ou não. Aplico a lei do altar. Eu entrego, eu sacrifico. E se aquilo for de Deus, se aquilo for da vontade de Deus, Ele vai te devolver. Entregue tudo que Deus te pede e receba tudo que Ele te promete. Amém? Essas frases não são minhas não, viu, irmãos? Estou apenas facilitando aqui. É porque eu fui tão impactado nessa época aqui,
Sabe, eu mergulhei em Josué de uma forma que eu nunca tinha estudado os 9 primeiros capítulos de Josué. Isso aqui foi tudo anotação que eu fui fazendo. E eu lembro dessa frase aqui: entregue tudo o que Deus pede e receba tudo o que Ele promete. O altar é construído de pedras e não de tijolos. Qual a diferença? Inclusive em Êxodo tem um versículo lá dizendo que o altar tinha que ser de pedras brutas. A Torre de Babel foi construída com tijolos. Os tijolos, vocês sabem, né? Que eles são colocados em forma, né? O argila, o barro, coloca no fogo, né? No forno, queima o tijolo e eles ficam uniformes. A Torre de Babel foi construída com tijolos. Os altares eram construídos com pedras. Por quê? Porque as pedras simbolizam cada um de nós. Olha quantas pessoas diferentes nós temos aqui. Não só roupas diferentes, cor da pele diferente, cor do cabelo, cor dos olhos, o formato do rosto, temperamentos. Aqui há um mosaico. E aqui nós temos pedras. A Bíblia chama cada um de nós de quê? De pedras vivas. Pedras vivas. Queridos, as coisas de Deus é na multiforme graça de Deus. A Torre de Babel era um projeto humano. E o projeto humano passa por cima de tudo. Não respeita a individualidade, diversidade de dons. Por quê? Porque o projeto tem que seguir. Quando, irmãos, a gente faz, por exemplo, uma célula, um setor, um ministério ou uma igreja, passando por cima de todo mundo, um rolo compressor que não respeita ninguém, não respeita o tempo, não respeita o ritmo, isso é Torre de Babel. Deus não é assim. As pedras são encaixadas. As pedras, elas têm arestas que precisam muitas vezes ser lapidadas. Uma parede de pedras é muito difícil de construir. Parede de tijolo sobe rapidinho. Quem trabalha aqui com construção, tem aqui alguns pedreiros, mestres de obras aqui, você levanta. Com pedras não, você tem que ir encaixando. Essa aqui dá, essa aqui não dá, quebra. Essa aqui coube. Agora essa aqui é uma menorzinha aqui, ó. Os altares são de pedras. Os altares de Deus são de pedras, não de tijolos. Isso é muito profundo. O templo de Salomão, as pedras eram lapidadas longe e eram trazidas para serem montadas. De longe elas eram trazidas. E isso fala, irmãos, da singularidade de cada um, que tem que ser sacrificada. Para a gente construir algo para Deus, eu que sou diferente de Dani, que sou diferente de Amanda, de Adriel, de Bia, de Cristiane, se nós queremos trabalhar juntos na construção de algo para Deus, o que é que a gente tem que fazer? Cada um tem que renunciar a alguma coisa. É como casamento. Por que que eu e Cristiane estamos quase com 30 anos de casados? Agora em dezembro a gente completa. Inclusive nós vamos fazer a comemoração dos nossos 30 anos aqui, dentro da Conferência da Família. O pastor Arão e a pastora Esté estarão aqui na Conferência da Família. E nós vamos fazer, dentro da Conferência da Família, os nossos 30 anos. E depois disso nós voaremos. Vamos para o deserto do Atacama. Meu primeiro sonho é Israel. Como eu não pude ir para Israel, meu segundo sonho, deserto de Atacama. E sei que vai ser incrível essa viagem. Eu estou planejando já ir há bastante tempo. Por que 30 anos a gente conseguiu? Porque Cristiane teve que, com a pedra, nós tivemos que encaixar. E nós somos muito diferentes.
gosto, preferência, horário de dormir, comida, temperamento. Nós somos realmente opostos. Mas, para as pedras se encaixarem, eu tive que abrir mão da minha singularidade, do meu egoísmo, dos meus direitos, e ela teve que abrir mão dos direitos dela. Então foi muito perdão, foi muita conversa, muitos momentos eu não queria renunciar, eu não queria abrir mão, cheio de direitos, mas eu tive que fazer isso, porque senão a gente não seguiria em frente. No corpo de Cristo é a mesma coisa, um altar é levantado, mas é necessário que as pedras aqui se encaixem. E uma pedra não pode aparecer mais do que a outra. Então, é sacrificar a singularidade. Mas a sabedoria de Deus, diz o apóstolo Paulo, que ela é multiforme. Ela não é uniforme. Em Efésios capítulo 2, diz que a multiforme sabedoria de Deus. Então a igreja é um corpo composto de muitos membros diferentes. Então, imagina você tirar 12 pedras de dentro do rio. Será que sairiam pedras iguais? Você consegue tirar 12 pedras iguais de dentro de um rio? Nunca. As pedras são diferentes. Então, Deus, Ele está trabalhando em nossas vidas, com a renúncia, com o abrir mão dos nossos direitos né, do nosso eu. Essa lei do altar traz sobre nós, irmãos, algo, tão forte, porque o Senhor está querendo, em cada um de nós, essa renúncia. Então, para a gente finalizar, os 2 altares, coloca aí, por favor. O altar interno, que representa o quê? As experiências diárias com Deus no secreto. Seria você no seu quarto. Ninguém está vendo, não é? Só Deus que vê no secreto. E o altar público? O altar público, aí sim, Deus recompensa publicamente os que tiveram uma busca no secreto. Preste atenção nisso para a gente orar. O testemunho que Deus dá de mim. O testemunho que Deus dá de mim, ou seja, o que Deus fala ao meu respeito. Não é o que você fala. O que você fala ao meu respeito é público, mas o que Deus fala de mim é o secreto. Agora eu te pergunto, qual é o mais importante no sentido de realmente verdadeiro? É o que Deus fala de mim ou o que você fala de mim? Porque vocês veem o quê? A aparência. Eu me visto como crente, eu falo como crente, eu tenho cabelo de crente, eu me visto como pastor, nem tanto, né? Domingo eu vim de paletó, né? No domingo à noite. Aí me viram, pastor, que é isso? O senhor está igual um pastor. Por quê? Porque tem roupa de pastor, tem cabelo de pastor, tem bigode de pastor. Tem o que mais de pastor? A fala de pastor, os trejeitos de pastor. Isso é o que as pessoas veem. Se o que as pessoas veem é o que Deus está vendo, beleza. Agora, se o que as pessoas estão vendo é totalmente diferente do que Deus está vendo, aí eu estou ferrado. Então, o altar interno é o que Deus diz de mim. São as pedras dentro do Rio Jordão, cobertas por água que ninguém está vendo. Mas o altar externo em Gilgal, que todo mundo está vendo, aí sim, se essas pedras que todo mundo está vendo, externas, correspondem
ao que está oculto, visto por Deus, então ótimo, porque agora essas pedras, elas se transformarão em quê? Em legado. Elas se transformarão em testemunho. As futuras gerações passavam por Gilgal e todo mundo dizia: olha, essas pedras saíram do Rio Jordão. Como é bom, irmãos, quando o exterior, o externo, combina com o interno. Aquilo que eu sou no secreto, quando ninguém está me vendo, compactua com o que eu sou no público, porque todo mundo está me vendo, mas uma coisa concorda com a outra. Isso agrada a Deus, amém? Então o que é a lei dos dois altares? O interno e o externo andam de mãos dadas. Quem eu sou dentro de casa? Que marido eu sou? Que pai eu sou? Quem eu sou no meu ambiente de trabalho? O que é que meus colegas dizem de mim? Seria bom alguém aqui ir lá perguntar aos meus colegas: o que é que vocês dizem de Marcos? Porque lá eu não sou pastor. O que é que vocês dizem de Marcos? Ele dá um bom testemunho aqui? Ele honra o nome de Deus aqui? Porque, irmãos, se disserem que não vale nada o que eu possa fazer. Porque o que Deus está procurando é o meu testemunho, amém? Então vamos orar, vamos ficar em pé. Eu estou encerrando, hoje com esse capítulo 4. Coloca aí para mim agora o resumo. Número 1. Não, é o slide lá no final, de trás para frente. 1, 2, 3, 4. De trás para frente é o quarto. Volta. Isso. Então, para resumir aqui. Primeira coisa, relacionamento com a palavra. Josué capítulo 1. Seja forte e muito corajoso para você alinhar a sua vida com a Bíblia, que é o prumo de Deus. Então, forte e corajoso para fazer esse reabibliamento, que a gente está buscando reavivamento, muitas vezes, sem Bíblia. E aí, irmãos, é só oba-oba. Reavivamento sem Bíblia, sem vidas alinhadas com a palavra, não existe. Então, primeiro é um reabibliamento para haver um reavivamento. Número 2 agora. Mapeamento. Você precisa saber quais as fortalezas que estão te impedindo de conquistar Canaã. Fortalezas internas, externas. Olha essa expressão aí, chegar até o prostíbulo da alma. Forte, né? Tem lugares escondidos da nossa alma que ninguém conhece. É o prostíbulo da alma. Aquele quartinho, sabe aquele quartinho que nem Jesus entra? Que você não dá a chave para ele entrar? Não, ninguém aqui tem esse quartinho. Só eu. Cobras e lagartos saem de lá. Baratas e ratos. Aquele quartinho sujo. Onde a Raabe, está escondida. É lá que nós temos que ir. Isso é a libertação. Certo? A gente vai expulsar demônios. Beleza, vamos expulsar. Tem gente que gosta aqui de caça-demônio. Vamos expulsar. Mas para evangelizar. Agora, para haver uma libertação dos crentes, que os crentes estão precisando de libertação. Que as igrejas estão lotadas de pessoas presas em pornografia, presas na mentira, na fofoca, gente doente de alma, as vidas arrebentadas, casamentos arrebentados, gente desonesta, ladrão, linguarudo, maledicente, e somos crentes. Às vezes não há nem diferença entre nós e o povo do mundo. Por isso, esse segundo ponto aqui, a gente precisa ir lá
no mais profundo da nossa alma. Número 3, aí é necessário um batismo de arrependimento. Quando você, além de convicção e confissão, você toma posição. E o nome disso é arrependimento. E a partir daí, você permanece firme, inabalável, se reeducando. Queridos, eu vou dizer uma coisa aqui. Não, está sendo gravado, eu não vou dizer não. Mas tem algumas coisas que as pessoas acham que elas acontecem assim, ó. Como uma varinha de, como dizia o pastor, uma varinha de pendão, uma varinha de condão. Eu quero te dizer, a maioria das coisas em nossas vidas são processuais. Você decide e a partir dali você persevera dia após dia, crucificando a carne, renunciando, abrindo mão do pecado, dizendo não. Aí a cura vem. Mas a gente está querendo a cura num passe de mágica. Pastor, impõe a mão aqui na minha cabeça. Embora eu acredite que existem momentos de toques de Deus que dão start, mas a maior parte da nossa vida a gente vai viver uma vida crucificada, de renúncia. Dia após dia eu morro, nego a mim mesmo, tomo a minha cruz e sigo. E número 4, que foi o que a gente viu hoje, a lei dos 2 altares. O altar secreto, o testemunho que Deus dá de mim. Eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam ou dizem, mas com o coração de Deus. E aí o Jordão voltou a cobrir as pedras. Ninguém vê, só Deus. As outras pedras serviram para levantar o altar externo, que serviu de legado e testemunho para as futuras gerações. Vamos orar, põe a mão no seu coração. Repita comigo, diga: Senhor, eu quero experimentar a conquista da minha alma. Eu quero experimentar a conquista da Canaã, que representa a minha alma, as minhas emoções, os lugares onde o Senhor quer que eu vá, de acordo com a tua palavra, com as tuas promessas, aquilo que o Senhor quer que eu alcance, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Eu quero tomar posse e viver cada uma delas no meu dia a dia, na minha família, nas minhas emoções, nas minhas finanças, nos meus relacionamentos, na minha vida espiritual, na minha vida profissional. Eu quero experimentar a conquista de Canaã em cada uma dessas áreas. Diga: eu sei que há gigantes, mas o Senhor é maior do que eles. E os maiores gigantes estão dentro de mim. Por isso eu oro para que o Senhor entre nos lugares mais escondidos, mais ocultos do meu coração, onde a minha identidade foi tocada, foi manchada, foi destruída, foi ferida. Eu quero, Senhor, o resgate da minha identidade, quem eu sou em Cristo. Eu quero resgate 100% daquilo que o Senhor tem para mim. Diga: esta é a verdadeira libertação. Gera em meu coração arrependimento, mudança de posição, tomada de decisão, renúncia de pecados, de condições, de pensamentos, de sentimentos, de relacionamentos. Eu oro para que o altar do meu coração, que é invisível aos olhos dos homens, mas visível aos teus olhos, que seja esse altar que te honre, que te agrade, porque os teus olhos estão vendo o meu interior, e que aquilo que eu faço e que aparece para as pessoas corresponda 100% ao que está no meu coração. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Oramos nessa noite por essa libertação
que não é apenas superficial, mas nós oramos por algo, por um agir, por um tratar, por um trabalhar profundo do Senhor em nossa alma, em nossas emoções, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, quebrando cadeias espirituais que nos prendem, pecados repetitivos, vícios, maus hábitos, pensamentos pecaminosos. Eu oro por esse romper em nossa alma. Vai no mais profundo da nossa alma, Senhor, e toca-nos com teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.